Olá, vamos continuar nossas aulas, agora vamos para a unidade 4. Nesta unidade 4, nós vamos observar justamente a prática da escrita. Então, nós vamos partir para a questão do texto. O texto está bem escrito? Então, vamos observar. O que eu trago aqui? Veja, ao elaborar um texto, é preciso saber planejar e levar em consideração as seguintes reflexões. Para que vou escrever? Para quem escreverei? Sobre o que escreverei? Que mais necessito saber sobre o tema? Que tipo de texto vou escolher? Que tipo de registro utilizarei? Formal, informal? Isso vai depender de quê? Do gênero. O gênero textual é quem vai dizer se eu vou usar uma linguagem formal ou informal. É claro que, principalmente no e-mail, as pessoas acham que mandar um e-mail para alguém pode ser numa linguagem informal. Não aconselho. Um e-mail, ele deve ser trabalhado numa linguagem formal. Passar uma mensagem do celular para um colega, pode, tranquilo, na linguagem formal. Pode até fazer suas abreviações, ok? Como organizarei as ideias? Essa é a parte mais difícil no momento da escrita, porque colocar as ideias no papel não é fácil. E clareza começa principalmente a partir da escrita. E nós sabemos que dentro da oralidade, nós vimos nas nossas primeiras aulas que há uma distância muito grande entre essa língua falada e a escrita. Quando eu falo, todo o meu corpo se comunica. Quando eu tenho a escrita, a pontuação, a concordância, a regência, toda aquela parte da unidade 2 tem que chegar aqui. E tem que chegar bem no aspecto da escrita. Vamos lá. No próximo slide, eu trago a ideia do parágrafo padrão. O que é o parágrafo padrão? É justamente trazer as ideias organizando na seguinte sequência. Introdução. Eu vou apresentar a ideia. Eu não vou apresentar argumentos, não vou trazer esclarecimento, eu vou apresentar a ideia ao texto. Depois, aí no segundo parágrafo, eu vou comentar, eu vou explicar, eu vou definir e vou, em 2 parágrafos, eu vou fazer isso. E no último, eu vou fechar. Eu vou chegar, arremata toda a ideia que eu apresentei no primeiro parágrafo. Acredite, isso só com prática. No próximo slide, eu trago um texto, Veja lá, todos sabem que a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. Só que a cidade não foi preparada para essa nova realidade. Cresceu rápida e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros. Isso, somando a falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Observem que até amazonense, nesse texto, ele fez o tópico frasal. Ele simplesmente apresentou o que ele quer desenvolver. Mais adiante, ele vai dizendo os problemas, ou seja, ele vai apresentando os argumentos e definindo os problemas que apresenta na questão do trafegar pelas ruas da capital amazonense. É um texto curto, simples, mas que lhe dá a ideia. O próximo slide é muito comum as pessoas dizerem, redija um texto bem elaborado. O texto constitucional não está suficientemente claro. Os atores da peça são bons, mas o texto é ruim. Isso é muito comum no nosso dia a dia, nós escutarmos coisas desse tipo. Por isso que eu digo o seguinte, tudo começa pela leitura. É interessante ler outros textos para poder saber como escrever. Então faça isso. No próximo slide eu trago as 2 chaves do texto escrito, que é o que a gente chama de coesão e coerência. A coesão textual são os elementos linguísticos, são pronomes, são palavras que fazem um elo de uma frase a outra e às vezes até de um parágrafo para outro. Acredite que às vezes de um parágrafo para outro você fazer um elo em virtude dos fatos mencionados e começar esse parágrafo, você está dizendo, você fez um elo entre o que você disse antes. Isso é importante, porque um texto
é importante as palavras formarem sentido. E para elas formarem sentidos, não é uma aglomeração de frases. Elas têm que ter algo comum. E a coerência textual é justamente o campo das ideias e do conceito. Observe o texto que eu trago agora para vocês no próximo slide. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Este deve ter ideais muito elevados. Esses ideais se concretizarão durante a vigência de seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Vocês devem ter observado que qual foi o assunto que eu quis falar mesmo? O que eu encontro aqui? Vamos voltar para o texto? Observe que no texto, eu acho que eu apresento, na verdade, uma aglomeração de frases, não é? De que ele trata mesmo dos problemas do povo, do seu mandato, não é? Então o texto tem até coesão. Observe aqui, ó, esses ideais, né, faz o elo, o seu mandato. Então tem palavras que ligam uma frase à outra, mas na verdade, qual é o assunto do texto mesmo? Ou seja, aqui eu não tenho texto, eu tenho uma aglomeração de frases. Muito cuidado, meu aluno, que entregar um texto não é simplesmente aquilo ali, 15 linhas, 10 linhas. Aqui, professora, olha o texto. Já aconteceu muito em sala de aula, o aluno me entregar, amigo, estou lhe devolvendo. Não é um texto. Como é, professora? Não é um texto? Não, você me entregou uma aglomeração de frases. Qual é o assunto mesmo que você quer desenvolver? Isso você tem que pensar. Você tem que pensar se você simplesmente não colocou frases. E eu não quero, eu quero um texto. E um texto, ele tem que ter a harmonia destas frases. Observem no próximo slide. Uma coisa que é muito importante para segurar o texto e deixar ele coeso são os recursos de coesão. Quais são eles? Veja só, o epíteto é a palavra ou frase que modifica a pessoa ou coisa. Então você disse, Cláuber Rocha fez filmes memoráveis. Pena que o cineasta, veja, quando eu utilizei a palavra cineasta, eu me referi a Cláuber Rocha. Eu já eliminei a ideia de repetir o nome de Cláuber Rocha. Isso aí é um recurso de coesão. Nominalização. Você, para evitar a repetição, você pode usar substantivo e depois usar essa mesma palavra como verbo. Eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz diz, porém, que tal testemunho, aí não tem problema. Testemunhar, testemunho. Então, eu não usei a questão da repetição, certo? Próximo slide. Palavras ou expressões sinônimas. Faça isso, porque vai eliminar a repetição. Os quadros de Van Gogh não tinham nenhum valor em sua época. Houve telas que serviram até de porta de galinheiro. Então, observem que a ideia de sem valor, ficou meio pejorativo, dependendo para quem fosse o texto, poderia ser. Mas a ideia aí já eliminou a repetição. Síntese, né, é muito interessante também, é um recurso legal. O país é cheio de entraves burocráticos. É preciso preencher um sem número de papéis. Depois, pagar uma infinidade de taxas. Todas essas limitações acabam prejudicando o importador. Observem que eu até coloquei. A palavra limitações, ela dá uma enxugada, né? Ela sintetiza tudo que já foi dito e deixa o seu texto com coesão. Vamos lá? Os pronomes. Os pronomes também é um bom elemento de coesão, tá? Bom elemento mesmo. Você, através dos pronomes, você evita a repetição de muita coisa. Observem. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Esse las aí já evitou a repetição. O colégio é um dos melhores da cidade, seus dirigentes se preocupam muito com a educação integral. Aquele político deve ter um discurso muito convincente, ele já foi eleito 6 vezes. Então, observe que o pronome, ele faz essa ligação. Então, nesse momento, você tem que procurar recursos para eliminar a repetição, ou usar sinônimo, ou utilizar pronomes. Pegue o seu texto e leia, não entregue o seu texto antes de ler. Quando a gente está escrevendo, parece que a gente quer se livrar. Não faça isso, meu aluno. Tenha calma. Traga tudo com calma. Leia o primeiro parágrafo. Observe se neste primeiro parágrafo você simplesmente apresentou as ideias. Se não argumentou, não deve fazer isso, certo? E lembre, tudo vai depender de qual é o gênero textual que você está escrevendo, ok? Bom, finalizamos aqui as nossas aulas. Espero que você tenha um compromisso e disciplina com o seu estudo. Isso é a base da EAD.